Que legado que você quer deixar para essas pessoas? Um legado de transformação de vida mesmo, daquela pessoa me olhar e falar, nossa, ela transformou minha vida, ela mudou meus hábitos, hoje se eu tenho saúde é por ela, eu aprendi a alimentar com ela, então isso pra mim é fantástico. E é isso que eu quero escutar daqui 20 anos. Que show! Eu quero continuar até onde Deus me permitir. Velhinha. Velhinha, nutricionista velhinha, vamos lá. Vamos junto, a gente vai estar junto aqui, viu? Amém. Dentro dessa jornada inteira de vida, alguma vez você já pensou em desistir? Já. Quando eu trabalhava, igual eu te expliquei, na prefeitura, na clínica, teve uma hora que eu falei, eu vou surtar e eu vou desistir. Porque se tiver que trabalhar desse jeito para eu poder construir os meus sonhos, eu não vou conseguir. Você achou que não valia a pena todo aquele Achei que sofrimento? não valia a pena, mas valeu. Valeu, né? Valeu muito. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso podcast aqui da Zenits, Consultório Aberto, consultas que curam e inspiram. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, inclusive eu sou paciente dela, estou ausente, mas sou paciente, estou seguindo à risca tudo que ela me passou até hoje. Uma pessoa com uma história incrível, que tem uma agenda lotada, tem uma consulta que agrega muito valor para todos os seus pacientes, e ela vai contar muito dessa essência dela. E ela tem como missão transformar pessoas através da nutrição. Então seja muito bem-vinda, Poliana Correia, famosa Poli. Conta pra gente aqui um pouco de o que te trouxe até aqui hoje. Eu caí na nutrição meio que de paraquedas, né? Eu fiz o vestibular, a primeira opção não era nutrição, era fisioterapia, a segunda era medicina e a terceira era nutrição. Meu Deus! E aí então, eu fiz o vestibular e a nota dava para os três. Só que na época, né, por questões financeiras, né, eu não consegui fazer a medicina e acabei indo para a nutrição. E me apaixonei pela nutrição e hoje estou aí, né? E durante o processo na faculdade, quando você viu que a nutrição realmente era o que você queria para sua vida, que era aquilo ali realmente que você queria fazer, qual foi a virada de chave lá durante o curso? Lá pro quarto período. Período. Isso, foi quando eu comecei a entrar mais ali no contato mesmo com os alimentos, né, com pessoas, né, comecei a fazer alguns estágios, né, e aí que eu vi que realmente era o que eu queria. Entendi. E me conta aqui, quem é você, além da Poliana nutricionista? Vi que você tem uma criação muito interessante com a sua mãe, com a sua avó, suas tias, que moldaram todos os seus valores, né? Qual foi a maior lição que seu avô te deixou? Ai, falar do meu avô é difícil. Ai, ser forte, né? Meu avô era uma pessoa muito batalhadora, muito forte e nunca deixou de desistir, sabe? Meu avô, ele era, já quando eu comecei a fazer nutrição, ele já era aposentado. E aí, para pagar minha faculdade, ele ainda trabalhava de pedreiro para poder me ajudar. Porque as despesas eram altas, né? Eu tive que morar em Uberaba, né? Então, ele, minha mãe me ajudou muito. Teve um tio meu que mandava alimento para mim, sabe? Então, é difícil falar disso, mas meu avô, para mim, meus pais, minhas tias, né? Me ajudaram demais. O que eu sou hoje, eu devo tudo a eles. Que coisa linda, seu avô ainda é vivo? Meu avô faleceu. Já faleceu? Faleceu em 2021. Fez minha casa, ajudou a fazer minha casa, colocou piso na minha casa inteirinha. Que coisa linda. Me ajudou demais. E aí eu mudei em 2020. Em 2021 ele faleceu. Que valores você acha que você traz dele, da sua personalidade? Coragem. Coragem? Coragem. Em que sentido que você traz essa coragem? A questão de ir pra frente mesmo, né? Vou dar um exemplo, por exemplo. Quando eu comecei lá na nutrição, lá atrás, né? Eu achava que a consulta tinha que ser um valor acessível para todos os pacientes, né? Eu tinha muito medo de aumentar o valor da consulta, né? Então, eu acho assim, essa questão de se valorizar mesmo.
né? De se dar o valor. Ele me ensinou muito isso, que eu sou capaz, sabe? Então, assim, ele é uma pessoa que eu tenho certeza que lá de cima tá muito feliz por me ver onde eu estou, pela minha carreira, por tudo que eu conquistei até hoje. Olha que legal. Você acha, então, que essa postura que você tem hoje na vida profissional vem muito desse ensinamento que ele te trouxe, dessa força que ele te trouxe para te mostrar que você era capaz, que você poderia e que você deveria se posicionar frente ao seu conhecimento? Sim, com certeza. Como também da minha mãe, porque minha mãe, né, mãe solteira, né? Então trabalhou também para poder me ajudar. Então, assim, os dois foram essenciais. Minhas tias também, porque acaba que minhas tias eram como mães também, sabe? Ajudavam muito na questão, igual eu disse, de alimento, né? De ajudar, às vezes, pagar um aluguel, né? Uma vestimenta, né? Então, assim, minha família foi essencial na minha carreira. Hoje que eu sou, devo tudo a eles. A sua avó, eu lembro dela muito pequeno, né? Sim. Eu tive o prazer de conhecer ela, mas eu não lembro muito porque eu era pequeno. Ela foi uma peça fundamental nessa sua criação? Sim, com certeza. Eu não tive tanto contato com ela, porque eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos e ela veio falecer, né? Mas, assim, a história dela com os filhos, né? É uma história de uma mulher muito batalhadora, de muita coragem, não tinha medo de trabalhar, né, para alcançar seus objetivos. Então, eu, com certeza, herdei muito isso, porque eu não tenho medo, né? Quando eu comecei minha carreira, eu comecei trabalhando no presídio, ganhava um salário mínimo, na época era R$500, eu pegava ônibus para ir trabalhar. Então, assim, nunca tive medo, sabe? Então, assim, eu acho que essa coragem veio mesmo da minha família, dos meus avós, né, dos meus bisavós, né? Uma das coisas que a Grazi fala muito do seu caráter, que eu acho incrível também, é que você é uma pessoa de coração ensinável, né? Você tem uma humildade intelectual de aprender que é lindo, né? E quando você me contou da sua história, que você começou trabalhando em presídio, você, na parte de nutrição dentro de cantinas escolares. Sim. Como é que foi isso? Conta pra gente entender, que ninguém tem noção do que a base sua veio de lá, né? Me conta isso aí mais. Então, logo que eu formei, né, o primeiro emprego que apareceu foi no presídio. Então, eu fui trabalhar no presídio. Trabalhar no presídio era muito difícil, apesar de não estar lá dentro, mas o clima era muito pesado, né? Porque, assim, era muita cobrança, né? Acaba que a gente tinha muito medo, né, e tudo mais. Então, era o primeiro emprego, né? Não tinha tanta experiência, né? Tinha que calcular cardápio, fazer compra, então era uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu peguei e fui. Não fiquei por muito tempo lá, foi só o processo de experiência, porque uma panela de pressão explodiu e eu acabei queimando, então eu fiquei meio traumatizada. Na cozinha cozinha do presídio. Meu Deus do céu. E aí eu queimei, e aí eu acabei saindo, não querendo voltar mais. Meu avô falou, não, você não tá bem, não vai voltar não, fica em casa por enquanto, na hora que aparecer algo, né, vai dar certo. Aí eu fui chamada para trabalhar na prefeitura, né? E na prefeitura eu passei pelos CRAS, pela cozinha, pela cantina municipal da prefeitura. Fiquei 10 anos na prefeitura. 10 anos? Eu não achei que era isso tudo, não. Fiquei 10 anos lá, só que nesses 10 anos eu já comecei a atuar na área clínica também. Eu entrava 4 horas da manhã na cozinha da prefeitura, porque a gente fazia marmitex para os funcionários da prefeitura. Então eu começava às 4 da manhã, saía meio-dia, ia pro consultório e ficava até 8 horas da noite. Jesus, que jornada. Era uma jornada bem puxada, né? E aí chegou os 10 anos e eu falei, agora eu vou ficar só na clínica, só que eu tinha muito medo. Por conta de salário fixo, né? A gente sabe que clínica, né? Hoje em dia eu não reclamo de ficar só em clínica, mas no início, né? Como a prefeitura me oferecia um salário fixo, né? Então eu ficava, como se diz, mais segura, né? E aí, o que eu fiz? Eu saí da prefeitura, né? Fiquei só na clínica. Na prefeitura eles não queriam que eu saísse, pediram para eu voltar, mas eu não quis, né? E aí eu fui chamada para atender também IBA. Aí todas as segundas-feiras eu ia para IBA e atendia. E aí em um dia que eu fui em IBA, eu ganhei o que eu ganhava na prefeitura. Acredita? No consultório? No consultório. Meu Deus. E aí eu falei, meu Deus, por que eu não saí antes, né? Pensei comigo. Quanto tempo eu perdi, né? Mas a gente sabe os propósitos de Deus, porque era a hora certa, né? E aí, fiquei um tempo em BA, fiquei na clínica, BA e clínica, BA e clínica.
Já trabalhei em asilo também, né? Nesse período que eu acabei saindo da prefeitura, eu fui para um asilo também. Já fiz consultoria em fábrica de doce, trabalhei nos doces Lourdes 8 anos fazendo consultoria lá. Já fiz consultoria em supermercado, então nunca tive medo de trabalhar. Né? O que tinha, eu, né? Precisava de nutricionista, eu estava indo. E aí foi até então que eu comecei a ficar só na clínica, né? E também fui chamada para trabalhar numa academia, faz mais ou menos um ano e 9 meses, né? E aí agora eu trabalho em clínica e academia. Olha que legal, você pratica uma coisa que a gente ensina no legado médico, né? E que é uma virada de chave, né? Sim. Você descobriu que não existe estabilidade mesmo tendo um salário fixo, e que se você empreender dentro da sua profissão, você pode ganhar 5, 6, 7 vezes a mais do que você ganha hoje. E é muito legal ver isso, porque toda a transformação que você teve aqui em pouquíssimo tempo com a gente, né? Foi incrível de ver. E é uma coisa que muitas pessoas hoje têm medo de fazer. Então eu vejo muitos médicos hoje que preferem atender 30, 40 pacientes por dia no convênio, ganhando R$70 por consulta, entregando uma consulta de 15 minutos e deixando o cliente mal atendido simplesmente por medo de sair dessa turma do convênio. E você virou essa chave. E eu te dou como exemplo para muita gente que eu faço venda do legado médico mostrando a mentoria. Quando ele fala que ele não dá conta de cobrar, eu falo, a minha nutricionista tem uma consulta quase o dobro da sua. Quem tá errado nesse jogo? Você ou ela? Ela, com certeza. Não, é ela, a médica, né? A que não médica, consegue se posicionar. Então, assim, incrível ver isso. Você coloca realmente toda a aula que você pratica, você vê da gente, você coloca em prática, você pratica, depois você dá feedback, adapta pro seu jeito e o resultado vem. Sim, então, assim, é muito bacana ver isso. A gente fica muito feliz de ver esse nível de mentalidade. Porque o que diferencia você hoje de um outro profissional? 80% é sua mentalidade. É sua força, é sua essência. É isso que te faz ter esse posicionamento que você tem hoje. Por que muitas pessoas não conseguem fazer o que você faz? Porque não tem mentalidade. Entendeu? Onde que a coisa começa a florar? E eu acho que é por isso que você fez tantas pós-graduações que trouxeram onde você está hoje. E hoje você é uma referência em medicina esportiva na cidade. De onde que veio essa paixão por medicina para fazer a parte de nutrição esportiva? Então, sempre gostei muito de esporte. Desde pequena, dança, academia eu comecei a fazer com 13 anos. Então, sempre tive essa paixão, né, por esporte. E aí, comecei a fazer congresso na área de esporte, né, e fui me apaixonando. E aí fiz a pós-graduação esportiva, fiz em clínica, fiz em metabolismo, fiz em emagrecimento. Porque a nutrição no geral, né, toda pessoa que procura nutrição, ela procura fazer alguma atividade física, porque faz parte do processo, né, de saúde. Eu trabalho com saúde, né. Então eu falo que a nutrição esportiva, ela tem tudo, né. A pessoa que quando ela chega para consultar, ela quer melhorar também sua performance esportiva, ela quer melhorar, por exemplo, subir uma escada, andar um pouquinho mais longe para pegar um ônibus, né? Então, assim, essa melhora de performance eu acho importante também, mesmo sendo dentro da área da nutrição clínica, mesmo quando eu atendia só clínica, né? Eu sempre, né, falava para o paciente, faz uma atividade física, busca caminhar, né? Porque faz parte do resultado, né? E quem busca saúde, né, precisa, né, fazer alguma atividade física. Você sabe listar quais são os 3 principais erros que os atletas cometem hoje? Primeiro a parte da nutrição, porque chega atleta para mim, eu faço do meu jeito, né? E às vezes não procura a questão de prevenir, né? Eu vejo muito pessoas, por exemplo, corredores que não fazem musculação. E a musculação é de extrema importância para uma pessoa que faz exercício de endurance, né? Por conta de lesão, né? E até mesmo de performance. Nutrição, musculação e o que mais? Nutrição, musculação e mais, hein? Agora você me pegou. Pensar que fiquei curioso. Isso aqui eu quero botar na minha lista. Me conta. O que você acha que são os 3 principais erros que eles cometem, mais os atletas cometem? Se automedicar. Autossuplementar também, né? Chega muito paciente, fala, tô tomando isso, porque o outro toma e falou que é bom, né? E não é assim, né? E o que você fala pra esse cara hoje que tá
tomando muitos suplementos, se automedicando. Como é que você está tratando esse caso dentro do consultório? Primeiramente, exames, né? Primeira coisa é avaliar os exames, né, desse atleta, né, para ver o que realmente ele precisa, né? Avaliar exames, avaliação física, avaliar a performance dele, fazer uma anamnese, né? Isso é de extrema importância, para eu poder enxergar o que é que o corpo dele exatamente precisa. E não é, né, se entupir de suplemento. Ah, porque o fulano toma, porque eu fui na loja de suplemento e falou que isso é bom. Não é assim, né? Precisa, né, ver individualmente o que é que realmente esse paciente precisa, esse atleta precisa. Justamente, porque dieta não é sobre restrição, né? É sobre liberdade de viver uma vida que você deseja, Sim, né? Sim, com certeza. Então, tem muito enviesado esse negócio, né? Esse mercado wellness está crescendo muito dentro do Brasil e no mundo. E tá havendo um consumo exagerado de suplementos sem necessidade, né? Eu vejo as pessoas comprando whey antes de começar a fazer musculação. Começar a tomar creatina antes de fazer musculação, né? E você leva para essas pessoas que eles precisam primeiro construir um alicerce para depois começar a casa? Sim, com certeza. Como é que ele vai incluir um whey na dieta, sendo que ele nem sabe a quantidade de proteína que ele precisa no dia, né? Como é que ele vai incluir uma creatina, por exemplo? A gente sabe que hoje creatina, assim, não tem nenhum malefício em relação à questão renal, a não ser que a pessoa tenha algum problema renal, né? Então, como é que ele vai incluir a creatina sabendo se ele, né, não tem algum problema, né? Apesar que creatina hoje não é só para questão de esporte, né, gente? Hoje a creatina ele é o suplemento mais estudado e já tem ligação com Alzheimer, né? Então, assim, você pode passar creatina para o idoso que tá lá, né, sem fazer atividade física hoje. Mas a maioria das pessoas chegam no consultório já com suplemento, para mim, a maioria. Já chegou, comprei isso. O que você acha? Né? Já tomo isso, né? Sem ao menos, né, passar por um especialista. Entendi. Aí, quando essa pessoa chega com esse tanto de coisas já, você orienta, direciona ele e traça um tratamento para ele, que eu vejo que é um dos seus grandes diferenciais, né? Hoje você tem planos de acompanhamento individualizados para cada tipo de paciente. Como que você traça esse tipo de conduta hoje dentro do consultório para você identificar o que a pessoa precisa, o período que ela precisa e qual chave que você precisa mudar no comportamento dela, né? Porque se dieta fosse qualquer coisa, a pessoa tiraria isso da internet. Sim. Procura um profissional porque esse cara vai mudar hábito dentro da cabeça da pessoa. Como é que você está trabalhando isso na prática? Então, o que acontece? Nutricionista não é só dieta, né? Para começar. Nutricionista, ele vai começar a trabalhar tudo, sono, ele vai começar a trabalhar intestino e ele vai trabalhar essa questão do comportamento. Então, dentro do consultório, eu trabalho esses 3 pilares, né? E mais algumas outras coisas também. O sono, intestino e comportamento. Isso. Eu sou especialista em comportamento, adoro isso. Como que você consegue trabalhar esse comportamento numa pessoa que é compulsiva com doce? Então, normalmente, a pessoa, quando ela já se mostra compulsiva, eu já peço ela para fechar um protocolo comigo, onde ela vai ter um grupo no WhatsApp comigo, né? E aí eu vou começar a controlar ela durante a semana ali, cobrar mesmo e tentar controlar de alguma forma. Tem muita questão, às vezes, da compulsão, que pode ser, às vezes, de alguma deficiência nutricional. Então, tratar essa deficiência nutricional também é de extrema importância, né? E essa questão do doce, né, é uma questão, assim, hoje 50% dos pacientes dentro do consultório que chega para mim tem compulsão por doce, né? E aí, sabe o que eu percebo? Que quando eu coloco doce na dieta, eles não comem. Uau, por quê? Não sei te explicar, porque normalmente, por exemplo, o que acontece? Quando a gente proíbe, come, aí né? Come. Quando a gente deixa, não come. E o cara que come sem ver, que chega pra você e fala assim, Poliana, eu não sei por que eu engordo, eu não como nada e eu tô engordando. Como é que você desata esse nó na cabeça dessa pessoa que não vê que tá comendo? Então, provavelmente, essa pessoa que fala que não está comendo, ela come pouco, mas o pouco que ela come são alimentos de
alta densidade calórica, é o que acontece demais. Poliana, eu como só fruta o dia inteiro e estou ganhando peso, né? Então, essa relação da fruta, às vezes pode estar relacionada, por exemplo, uma resistência insulínica. Se essa pessoa tiver uma resistência insulínica e ela comer só fruta sozinha, né, vai piorar mais ainda esse pico insulínico dela. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ter dificuldade para perder peso, para emagrecer, né? Então, a partir daí, eu ensinar a forma de como ela vai comer essa fruta, de com que ela vai comer o pão, né? Por exemplo, a gente tá com uma paciente, né? Até eu e a Grazi, que gosta muito de bolo, né? Então, eu ensinei para ela, come a proteína primeiro, à tarde, e depois você vai comer o pedaço de bolo. Aí, quando foi ontem, ela falou pra gente, não consegui comer o bolo. Tá vendo? Uma estratégia. Ela comeu proteína é sacetogênica, né? E aí ela pegou e não conseguiu comer o bolo. E aí eu respondi pra ela, e era exatamente isso que eu queria. E eu vejo que é uma coisa frequente isso, principalmente com pais, né? Que acham que fruta não engorda. Sim. E como é que você explica isso para um pai que tem criança, que deixa a criança comer, igual no caso do Valentim? Eu tenho que regrar para ele a quantidade de fruta que ele come, porque ele senta com uma bacia de uva, ele come o cacho de uva inteiro, né? Então hoje eu tiro 20 uvas, coloco no potinho e entrego para ele comer. Como é que nós vamos conscientizar esse pai que fruta em excesso é frutose, e frutose engorda, e essa frutose não faz bem para a saúde? Então, mostrando dessa forma que eu mostrei, que vai acontecer o pico insulínico, né? Que vai gerar uma resistência insulínica, que vai aumentar a glicose, né? E assim, fruta acaba que não sacia também tanto, né? Igual no caso você falou pro Valentim, você deixa ele comer a bacia. Por quê? Não tá vendo, tá ali, né? E não tá saciando bem, né? Fruta é importante? Claro, muito importante, tem vitaminas, tem minerais, tem fibra, né? Mas tudo em excesso faz mal, né? É a diferença, por exemplo, eu falar pra pessoa comer 150 gramas de melancia e ela comer uma melancia inteira, né? Uma melancia inteira super calórico, né? Não tem como. Então, assim, é dosar essas quantidades e tentar fazer essa questão de comer com a proteína ou com uma oleaginosa, né, que seria, no caso, uma gordura boa, para tentar amenizar esses riscos. E com quanto tempo que você acha que um hábito alimentar ele é bem formado e ele muda dentro da cabeça da pessoa e ela leva aquilo para a vida? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Então precisa de muita repetição? Precisa de muita repetição, precisa virar a chavinha, e é a repetição que vai gerar disciplina. O que você fala para esse cara que pega a dieta na internet e acredita que vai dar certo, sabendo que em 1 ano, se você não repetir todos os dias, não dá certo? Fala para essa pessoa. Dieta não é receita de bolo, né, para começar. E vir ao nutricionista não é simplesmente pegar a dieta, que a gente vai trabalhar sono, a gente vai trabalhar intestino e a gente vai trabalhar comportamento. E é exatamente isso que vai mudar seus hábitos, tá? Muito bacana. Me conta aqui, qual o feedback que mais te marcou hoje dentro do seu consultório? Teve um feedback de uma paciente que falou que eu tirei ela da cova. Tirou ela da cova como? Foi, porque ela chegou aqui sem ânimo nenhum, alimentava super mal, não conseguia fazer atividade física, todas as vitaminas no chão, e aí em 1 ano eu levantei ela. A gente fez reposição de vitaminas, eu mudei o comportamento dela, mudei o intestino dela, mudei o sono dela e mudei o comportamento dela. E hoje em dia ela olha pra mim e falou: Poliana, você me tirou da cova. Uau, é 1 ano de construção para a pessoa colher fruto, para ela entender que ela precisa criar novos hábitos, ela precisa criar novos comportamentos, e que na maioria das vezes, né, Paula, a pessoa precisa mudar o sentimento com a comida. Sim, porque tem muita questão familiar, né? Tem muita questão de afeto. O alimento, ele traz afeto, né? Tem muito paciente que fala pra mim: Poliana, eu gosto de quitanda. Eu fui criada com pessoas que gostam de quitanda. Então, por exemplo, às vezes comer um pão de queijo, um bolo, traz uma memória afetiva, né? E eu preciso entender isso também. Só que eu preciso trabalhar esse comportamento com o paciente. Eu preciso falar pra ele: tá certo, uma vez na semana você vai comer o pão de queijo? Beleza, mas você vai comer esse pão de queijo como? Eu vou explicar a forma que ele vai comer esse pão de queijo, né? E trabalhar com ele essa questão que não precisa do excesso, né? É apenas ter essa memória afetiva ali, é gostoso ter essa memória afetiva, né?
e não ter o exagero mesmo, né? Comida fala da família, né? Sim, fala dos hábitos, né? sim. Minha mãe outro dia mostrou isso pra gente, eu perguntei porque ela tava comendo um negócio, ela falou assim, isso aqui me lembra meu pai e minha mãe. Então eu vou comer o quanto que eu quero, porque isso me lembra meu pai e minha mãe. Eu falei, não, come o tanto que você quiser. Ela falou assim, estou aqui na frente do meu pai e da minha mãe comendo isso aqui. Olha pra você ver. Então aí que eu descobri a importância dessa memória afetiva, mas fiquei preocupado com a compulsão, porque era uma coisa calórica, que não fazia bem e que ela estava comendo para tapar um outro buraco. Então eu vejo que tem algumas estratégias na nutrição que são feitas para isso, para ajudar a pessoa nisso, né? Que ela pode ter esse sentimento, mas tem que ter uma estratégia por trás para não causar muito problema. Sim, aí tem que ter esse cuidado, porque essa memória afetiva, né, igual você disse, pode sim trazer uma compulsão. Pensa se todo dia sua mãe falar assim, eu vou comer isso porque me lembra meus pais, né? E aí vai virando uma compulsão. Então, dentro do consultório, nessa questão de comportamento, eu também trabalho essa questão. Eu converso com o paciente e falo para ele, precisa comer exageradamente? Né? Não precisa, né? E eu tento mostrar para todos os pacientes que alimento é para nutrir, né? Alimento traz prazer? Traz, mas a nutrição, né, o próprio nome fala nutrir. Então, quando você for se alimentar, lembra que você está comendo aquele prato ali para nutrir, para ter saúde, né? Então, é isso que a gente precisa. Para ter né? energia, disposição. Pra ter energia, disposição, né? Não é simplesmente por prazer, né? Porque às vezes a pessoa tá triste e vai comer uma barra de chocolate. Mas aí vai passar uma hora, ela vai ficar triste de novo. E aí? Né? Vai comer outra. Vai comer de novo, e aí vai virando uma compulsão, né? E aí vai vir na culpa também, né? E aí vai gerando um transtorno alimentar enorme, né? E aí vem gerando uma anorexia, uma bulimia, né? E aí vem todos esses transtornos alimentares também. Eu tenho um grande amigo que eu consegui mudar o hábito alimentar dele. Hoje ele faz nutricionista, ele faz academia, tem personal. Mesmo vivendo a rotina que eu vivia lá atrás, viajando e trabalhando, um dia eu propus para ele, come tudo que eu como, amanhã você vai ver como é que você vai estar se sentindo. Só segue o que eu estou fazendo. E no outro dia ele rendeu muito mais. Sim. Aí ele me perguntou o porquê. Eu expliquei para ele o porquê. Depois disso ele procurou um nutricionista, ele mudou completamente a composição até corporal dele, porque ele conseguiu perder muita gordura, ganhou muita massa muscular. Hoje tem uma energia, uma vitalidade impressionante, né? Ele era aquela coisa que você sempre me explicou, né? Um cara de 30 anos, mas com um corpo de 40. E hoje ele inverteu a curva inteira. Então é muito bonito ver isso, né? Eu vejo que você tem essa responsabilidade também, porque hoje você tem uma responsabilidade muito grande, porque não é só fazer cardápio, né? É transformar uma vida. Transformar. Como é que você lida isso quando você está montando um cardápio? Onde que você leva seu pensamento para transformar essa vida? Então, quando eu vou montar um cardápio, eu pego toda a anamnese do paciente. Então, eu pego tudo que ele me falou durante a consulta, né? Olha essa anamnese, olha a avaliação, olha a meta, né? E em cima disso eu vou estar montando o cardápio. Então não é simplesmente carboidrato, proteína e gordura, né? Por exemplo, um paciente que tem uma deficiência de ferro. É claro que dentro do plano alimentar eu vou trabalhar com a fonte maior de ferro, né? Então, é todo um contexto. Por exemplo, um paciente que tem dificuldade para dormir à noite. Eu vou colocar alguma coisa na ceia ou no jantar para estimular esse sono, alguma coisa que tem uma fonte de triptofano, né, para poder ajudar esse paciente. O paciente tem problema de intestino, então também vamos trabalhar essa questão, mais fibra, hidratação, probiótico, algum suplemento, né? Então eu olho todo esse contexto para estar montando a dieta para o paciente. Eu costumo até deixar duas telas, né? O computador e o iPad, abro o iPad na anamnese, no computador eu faço, vou olhando e vou lembrando mesmo que tudo que o paciente me falou, as características dele, esse paciente gosta de doce, que estratégia que eu vou montar para ajudar ele nessa compulsão, né? Essa paciente me falou que de manhã ela não tem tanto apetite, né? Como que eu vou trabalhar isso com ela, né? E aí a gente vai trabalhando tudo isso, vai mudando os hábitos, né? E você personaliza essa dieta dentro do perfil do paciente, né? Sim. Eu vi que a coisa que eu mais gostei de fazer nutrição com você é que você passa comida de verdade e coisa sem enrolar, sem firula. Sim. Porque o que mais me irritava lá atrás com o nutricionista era comer 2 castanhas e meia, 3 uvas passas e não sei o que lá. Nunca com uma pessoa normal, com uma rotina que a gente vive hoje, consegue fazer, né? Então, o cardápio que você dá é simples, é funcional, eu consigo
quando eu viajava toda semana, eu montava todos os meus cardápios e viajava com a minha malinha de comida, né? Porque senão eu vou comer porcaria o dia inteiro. E eu vou estar sempre preso na desculpa que os meus clientes me davam quando eles não faziam o planejamento financeiro, né? Porque não dá tempo, não é isso, é aquilo. Eu falei, não, dá, porque eu me planejo, eu organizo, eu levo, eu executo. Então, eu acho isso muito bacana. Então, acho que você toma esse cuidado na hora de fazer a dieta de cada pessoa e levar para ela o que realmente faz sentido para ela? Sim, eu faço de acordo com a realidade do paciente. Tem paciente que roda turno, tem paciente que, por exemplo, almoça 2 horas da tarde, é o horário que consegue. Então, eu que tenho que alinhar essa dieta dentro da realidade dele, não é ele que tem que vir para minha realidade, né? Então, eu preciso que esse paciente saia com a dieta, olhe para a dieta e fale, essa eu consigo seguir. Porque senão ele vai sair e não vai voltar nunca mais, né? Então, assim, é de acordo com a realidade mesmo desse paciente, de acordo com a rotina. E eu falo muito essa questão, Lucas, do planejamento, né? Porque se a gente não planejar, vai errar, né? Por exemplo, quando você viaja, não leva, você vai parar no lanchonete, às vezes a única opção que vai ter vai ser um salgado, você vai comer um salgado, né? Então o planejamento ele é de extrema importância. Extrema importância. Uma das facilidades de ser casado com a Graziella, que ela tem um hábito muito parecido com o meu, até melhor. Então a gente planeja as barras de proteína, a gente planeja onde vai almoçar, a gente planeja onde vai jantar, porque pra gente comer faz muita diferença, e eu sou uma pessoa que precisa comer volume. Então eu acho que tem esses dois perfis, né? Tem a pessoa que precisa comer muito volume e o cara que prefere comer mais picadinho. Você consegue individualizar até isso na dieta? Sim, porque, por exemplo, tem paciente que consegue fazer 3 refeições no dia. Tem paciente que, por exemplo, é mais compulsivo. E aí, às vezes, eu preciso de 6 refeições no dia, entendeu? Já tem paciente que vira pra mim e fala, eu não consigo ficar sem a ceia. Aí eu falo, tá, mas vamos conversar aqui. Vamos fazer a dieta primeiro? Vamos ver? Porque às vezes agora, você não vai precisar da ceia mais. Às vezes o que você estava comendo no seu jantar, né, não estava te satisfazendo. Né? E isso aconteceu até com uma paciente essa semana. Que ela falou que precisava da ceia. Eu falei, não, vamos tentar. Em uma semana ela falou, não tô dando conta nem de jantar. Eu comia menos que isso. Mas aí, o menos que ela comia disso era menos em volume, mas em caloria era muito mais. Caloria lá em cima. Ela comia fast food, né? Então, fast food, 600, 700 calorias. Um pratão de comida, 400, 450 calorias. E é comida de verdade. Vai te nutrir muito mais, né? Tem nutrientes ali. Fast food, né? Não tem jeito, né? Acaba com a saúde de qualquer pessoa, né? Sim, e é até por questão de falta de planejar. Por quê? Mora sozinho, às vezes o paciente, ele não consegue planejar, iFood, né? iFood, 5 minutinhos, já chega em casa cansado, né? Então, pela praticidade, a maioria das pessoas estão acabando com a saúde. Que dica que você dá para essas pessoas que adoram um fast food, adoram um iFood? Que dá para essa pessoa colocar na rotina dela para ela entender que o planejamento é vida, que ela vai economizar dinheiro e vai ganhar anos de vida? Que comer comida de verdade não é caro. O seu iFood, ele custa muito mais caro e custa a sua saúde. Uau, é justamente isso, viu? Pô, 16 anos já, você está no mercado, 16 anos de formada, com toda uma história, casada, construiu a sua casa, já tem seu carro. Hoje já estão renovando os seus sonhos, né? Sim. Dentro dessa jornada inteira de vida, alguma vez você já pensou em desistir? Já. Quando eu estava nessa questão de muito trabalho, né? Quando eu trabalhava, igual eu te expliquei, na prefeitura, na clínica, teve uma hora que eu falei, eu vou surtar e eu vou desistir. Porque se tiver que trabalhar desse jeito para eu poder construir os meus sonhos, eu não vou conseguir. Você achou que não valia a pena todo aquele sofrimento? Não valia a pena, mas valeu. Valeu, né? Valeu muito. Bacana demais. E eu vejo que um alicerce muito forte seu, né, é a fé. Fé. Você é uma pessoa de uma fé muito grande, católica, devota, leva muito a sério esse processo e eu vejo que essa fé é um alicerce seu. Como é que você trouxe essa fé, como é que você traz essa fé para dentro da nutrição? Então, essa questão da fé começou com a minha avó materna, né? Então, minha avó materna foi sempre de dentro da igreja, né? Me ensinou a rezar o terço, então veio lá da minha avó.
E dentro da nutrição, o que a nutrição tem a ver com fé? Que se a pessoa não tiver fé, né, ela não vai mudar os seus hábitos. Então, eu sempre falo pro paciente, não, tem paciente que chega e fala, eu não vou conseguir. Eu falo, não, tenha fé, né, vai dar certo, né, isso é para sua saúde, né, vai dar tudo certo. E para mim, pessoalmente, né, essa fé me ajuda a ter coragem, né, coragem de, por exemplo, de trabalhar mais, coragem para ir para fora estudar, coragem para fazer mais cursos, né? Coragem para me profissionalizar, né? Cada dia mais. Então, isso é de extrema importância, essa questão da fé. É uma coisa que eu falo muito para quando as pessoas estão com medo de entrar na mentoria, no legado médico, elas falam que tem muito medo, eu sempre falo isso. É um passo de fé. Você tem que dar um passo de fé na sua vida e para você entender para onde você vai. Mas certeza nenhuma, garantia não tem nenhuma. Eu tenho a fé que vai dar certo porque eu estou conectado com Deus, Deus está guiando os meus passos e como eu tenho uma pessoa que vai me ajudar na trajetória, eu sei que eu vou alcançar o resultado. Mas não tem nada de graça, né? E eu vejo isso muito em você, porque você tem muita fé, você acredita muito e vai. Porque realmente é esse passo de fé que transforma, né? Sim, porque se eu não tivesse fé, eu não tinha largado o emprego fixo, né? E ficado só, né, em clínica, né? Foi aí que Deus me mostrou. Foi quando eu cheguei a largar a prefeitura que eu falei, nossa, por que eu não larguei antes? Eu falei, não, porque Deus não queria aquela hora, queria era agora, né? E agora era a hora, né? Então, assim, eu acredito muito nos propósitos de Deus, né? E Ele tá sempre comigo e a minha fé é inabalável mesmo. Eu tenho muita fé. E é incrível quando você tem essa fé, essa percepção, né? Que você pede para Deus, Ele te manda um recado. Sim, Ele te mostra um caminho, né? Sempre. Eu falo isso muito para as pessoas, mas eu tô pedindo para Deus uma agenda cheia e minha agenda não tá cheia. Mas eu falo para elas assim, mas quando a sua agenda está cheia, você chega no seu consultório, você dá aquelas... tanto de paciente, você fala assim, Deus, obrigado, você me mandou o que eu te pedi e agora eu vou te mostrar que o talento que você me deu, eu vou multiplicar ele na prática. Sim, com certeza. Será que você faz isso com a pessoa ou você reclama? E eu vejo que quanto mais a sua agenda tá cheia, eu vejo sua carinha chegando, fala, Paulo, hoje tá bombando, você fala assim, tá, você vibra, porque você pede pra Deus, né? Sim. E Ele te manda as bênçãos e você retribui pra Ele, né? Sim, com certeza. Às vezes tem dia que às vezes tá um buraco na agenda. E aí eu falo, todo domingo eu vou à missa, né? Eu sempre falo, Deus, que essa semana seja uma semana abençoada, que passem muitas pessoas para eu poder ajudar, né? Trabalhar essa questão da saúde, transformar vidas, né? Eu acho isso de extrema importância. E às vezes tá um buraquinho lá na agenda, aí chega aqui e já, né? Aí eu falo, Deus. Veio de Deus, né? Veio de Deus. Polly, qual que é o seu plano para o futuro? O que você pensa em alcançar nos próximos 5 anos? Eu pretendo me crescer mais ainda profissionalmente. Por quê? Se eu conseguir crescer profissionalmente, eu vou conseguir ir realizando todos os meus sonhos. A gente nunca para de sonhar, né? Se você me perguntar hoje, Poliana, qual que é seu sonho? Tem, né, milhares de coisas, né, que eu quero fazer. E eu acho que eu me profissionalizando cada dia mais, eu vou conseguir realizar esses sonhos, né? E eu vou conseguir me sentir bem, porque transformar vidas é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, assim, eu consegui me profissionalizar, né? Quem tem isso como missão e vive essa missão sabe o que é isso, que é transformar, impactar vidas. E não ter preguiça de continuar, estudar, correr atrás, fazer curso, fazer congresso. Tem gente que olha pra mim e fala, Poliana, todo dia você tá indo pra São Paulo, todo mês. Eu falo, gente, é estudar, né? E não vai parar. Estudar e não vou parar. Porque a gente acha que sabe tudo, mas não sabe. Todo congresso que a gente vai, mais um pouco a gente aprende. Eu falo, gente, eu não sei nada, né? Porque cada dia é uma coisa nova, né? A ciência, né? Ela tá muito avançada. Então, todo dia é uma coisa nova, né? E eu vejo que quando você tá no congresso, você fica mandando um monte de foto pra Graziela das telas. E ela, quando está também, manda pra você. Ela fala, olha aqui, olha a vontade da Polly de aprender e de fazer. Tem alguma área da nutrição específica que você ainda quer estudar, que você quer avançar? Então, eu quero fazer um doutorado ainda. Só que aí na área esportiva tá mais difícil ainda.
né? Mas eu vou ver se eu faço na área clínica mesmo, depois vou me atualizando, né? Mas eu acho que todo nutricionista tinha que estudar todas as áreas da nutrição, porque a gente trabalha com família. Às vezes eu tô acompanhando uma mulher, essa mulher fica grávida. Ela às vezes não quer ir para outro nutricionista, ela quer continuar comigo, entendeu? Por quê? Porque já pegou confiança, porque já, né, tá ali anos comigo, e eu vou e acompanho. A mesma coisa, aparece às vezes uma mãe falar, já acompanha comigo há anos, eu quero que você acompanhe meu filho. Entendeu? Então a gente acompanha famílias também. Então a gente precisa saber um pouquinho de tudo. E ver todas as transformações ocorrendo na família, né? Sim, porque uma pessoa dentro dali da casa, ela transforma, vai transformando, né? Quantas pessoas às vezes vai e me marcam, olha aqui, meu filho tá comendo fruta, né? Não comia verdura, não comia isso, né? Então assim, a dona de casa ali, ela vai transformando o marido. Quantas mulheres já chegou aqui e já trouxe o marido? E o marido tinha resistência de vir no nutricionista. Porque quando fala nutricionista, a primeira coisa que vem é dieta, não vai deixar eu comer isso, vai deixar eu passar fome, né? E não é assim. A realidade da nutrição não é essa. A nutrição vai te ensinar a comer de forma correta. Equilibrar, né? Equilibrar. Olha, já estamos chegando no final do nosso podcast aqui, incrível a conversa. Queria que você me falasse aqui, como que você quer ser vista dos próximos 20 anos? Como que as pessoas querem ver a nutricionista Poliana nos próximos 20 anos? Que legado que você quer deixar para essas pessoas? Um legado de transformação de vida mesmo, daquela pessoa me olhar e falar, nossa, ela transformou minha vida, ela mudou meus hábitos, hoje se eu tenho saúde é por ela, eu aprendi a alimentar com ela, então isso pra mim é fantástico. E é isso que eu quero escutar daqui 20 anos. Que show! Eu quero continuar até onde Deus me permitir. Velhinha. Velhinha, nutricionista velhinha, vamos lá. Vamos junto, a gente vai estar junto aqui, viu? Amém. Gente, que episódio incrível, que história incrível dessa mulher guerreira. Quantas coisas essa mulher conquistou. Foi lindo de ver, viu? Próximo episódio vai vir uma pessoa muito especial também, mais uma conversa marcante, um profissional que está aqui na clínica. Vocês vão conhecer essa história, entender a carreira dele e saber de onde que essa pessoa veio, a essência do consultório dela. Então a Poliana mostrou pra gente aqui a essência dela. Por que ela tem essa agenda cheia? Por que as pessoas gostam tanto da consulta dela? Por que ela tem a Poliana dentro da clínica? Para mim, ela tem o melhor LTV. O que significa? As pessoas consomem dela, renovam os protocolos e continuam vindo durante o ano. Então, isso não é por acaso, não é coincidência, isso é fruto de um trabalho muito bem feito, de uma constância e de uma conexão muito forte que ela consegue fazer. Então, parabéns, Poli, por isso. São incríveis ver seus números, é bacana demais ver seu crescimento. Eu tenho certeza que o seu paciente que vai ver esse episódio vai ficar mais apaixonado ainda com a sua consulta, viu? Bom, eu que agradeço pelo convite, agradeço também as entes, né, por proporcionar isso a gente, né. Eu falo que vocês são uma clínica que realmente acolhe, né, o profissional, né, que faz esse profissional ir à frente, ter coragem, crescer, né, e eu tenho imensa gratidão pelas entes. Muito obrigada por tudo mesmo. Estamos honrados por tê-la aqui, gente. Obrigado, até o próximo episódio.